Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2024. Neste, estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E a lição que estudaremos com você neste exato momento é a lição de número 10, que tem como título O Plano de Livramento e o Papel de Esther. O Plano de Livramento e o Papel de Esther é o que estudaremos nessa lição. Meu amado irmão, nós estamos quase terminando o nosso trimestre. Restam apenas 3 lições. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, o banquete de Esther, denúncia e livramento, e a última lição, Esther, a portadora das boas novas. Eu espero contar com você até o final deste trimestre aqui em nosso canal, assistindo a nossas aulas, deixando sempre aí o seu like, compartilhando esta aula com outros irmãos e irmãs, professores, alunos, ex-alunos, irmãos que amam estudar a Palavra de Deus e aprender na Escola Bíblica Dominical. Dito isto, nós queremos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Oremos, pois, ao Senhor nosso Deus. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que o teu Espírito possa nos instruir e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade, verdade e autoridade. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos então, irmãos, já começar a nossa aula. E sempre começamos a nossa aula pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo é o texto que está no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 64, versículo 4, temos o versículo que diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Repetindo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo de número 4. Vamos então à nossa verdade prática. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Repetindo, é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Vamos à leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 5 a 17, e o capítulo 5, versículo 1 a 3, 7 e 8. Meu amado irmão, você que é professor da escola dominical, eu te convido para fazer uma leitura diferente dessa. Eu te convido para ler todo o capítulo 4 e os primeiros 8 versículos do capítulo 5. Será uma leitura rápida e você vai entender o contexto dessa passagem e assim, na hora de expor diante dos seus alunos, você vai ver que é necessário conhecer os versículos que estão antes e entre os versículos que foram deixados para nós em nossa revista. Abre a sua Bíblia em Esther capítulo 4 e acompanhe comigo se você puder. Diz assim a palavra do Senhor. Esther capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade. E clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei,
que este tinha posto na presença dela e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para mostrar a Ester e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no palácio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Capítulo 5, versículo 1 a 8. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu das suas vestes reais e se pôs no palácio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Que linda lição! Que belo texto, irmãos, para nós lermos. Nós lemos aqui o capítulo 4 e o capítulo 5, versículo 1 a 8. Você pode ler conforme está na nossa revista, mas eu aconselho ao professor da Escola Bíblica Dominical que leia todo o texto. Ficará muito mais fácil de você argumentar com os seus alunos a respeito dessa lição. Vamos, pois, aos objetivos dessa lição. Primeiro objetivo: relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Ester.
Segundo objetivo, considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu. Terceiro objetivo, demonstrar o plano de Esther diante de Assuero. Rapidamente, repetindo o que temos. Temos nessa lição estes três objetivos: relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther, considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu e, por último, demonstrar o plano de Esther diante de Assuero. Vamos então à nossa introdução, e sempre quando chegamos a esse ponto do nosso vídeo, nós lembramos a você que é bom ter uma canetinha nas mãos, é bom ter aí próximo de você a revista da Escola Bíblica Dominical, e assim você pode acompanhar cada tópico. Nossa metodologia é esta: passar por todos os tópicos da lição, destacando, acrescentando, fazendo comentários quando acharmos conveniente e necessário. Portanto, pegue a sua revista, tenha uma canetinha nas mãos, para que você possa anotar aquilo que você achar importante para destacar durante a sua aula. Introdução. Nesta lição, estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Era, portanto, o momento de clamar, interceder, orar, jejuar e pedir a Deus providência dos altos céus. E foi isso que Esther e Mardoqueu fizeram e motivaram os judeus de Suzã a fazerem o mesmo. Prosseguindo, vamos ao primeiro tópico da lição: o perigoso plano e o temor de Esther. O perigoso plano e o temor de Esther é o primeiro tópico da nossa lição. Vamos então ao primeiro item do primeiro tópico: lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Eu destaco esta parte em negrito: compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É importante você parar, meu amado irmão e irmã que vai lecionar esta lição, e falar para os seus alunos. É importante e necessário compartilhar sentimentos com pessoas certas, com pessoas capazes de te ajudar, com pessoas maduras, porque compartilhar com pessoas imaturas, compartilhar com pessoas que não lhe darão bons conselhos é um perigo. Então, compartilhar sentimentos é algo que deve ser muito criterioso. Com quem falar, em que momento falar, o que falar. Sentimentos não se expõem para qualquer pessoa. Naquele momento, Mardoqueu expôs para Esther o que realmente ele estava sentindo, porque, de fato, o que poderia acontecer atingiria também a Esther, mesmo ela estando no palácio. Então, além de compartilhar o seu sentimento, ele estava também mostrando que a sua preocupação era algo que envolvia também a rainha Esther. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 38. Vamos então ao segundo item do primeiro tópico: um obstáculo real. Por intermédio de Ataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero.
ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. Autoritarismo e morte, terceiro item do primeiro tópico. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esther. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes. Está registrado em Esther capítulo 3, versículo 21. Aquela trama que foi denunciada por Mardoqueu, e este ato de Mardoqueu foi registrado nas crônicas dos reis persas. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem suas mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi. Amados, eu fiz uma pesquisa e você pode fazer também. Este caso é um caso enigmático com muitas versões. Se você pesquisar na internet ou outros meios, você verá que até hoje não se sabe de fato como morreu Muammar Gaddafi. Então esse exemplo dado pela revista deve ser visto com muita cautela. Talvez seja desnecessário você entrar em minúcias, em detalhes sobre a morte desse ditador Muammar Gaddafi. O que vale aqui é esta afirmação muito importante. É muito comum ditadores terem mortes trágicas. Muitos ditadores foram vítimas de pessoas próximas, súditos, soldados, alguém que está ali ao lado no seu dia a dia e acaba em algum momento ferindo e matando líderes autoritários, ditadores. A mansidão nos livra de muitos infortúnios. Eu quero ler para você esse versículo, Provérbios capítulo 15, versículo 1. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A palavra dura suscita ira. É o que a palavra de Deus nos diz. E, diz a nossa revista, quando atacados, Deus é a nossa defesa. Em Êxodo capítulo 23, versículo 22, que é um dos versículos da leitura diária de terça-feira, diz assim a palavra do Senhor. Em Êxodo capítulo 23, versículo 22. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. É Deus quem defende o seu povo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Resumo dessa primeira parte, ou sinopse dessa primeira parte: não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Repetindo, não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Segundo tópico da lição, Mardoqueu convence Esther. Portanto, vamos ver como Mardoqueu convenceu Esther a se apresentar ao rei Assuero, ainda que fosse uma atitude que poderia levá-la à morte. Vamos lá? Primeiro item do segundo tópico, confiando na providência divina. Esther apresentou a Mardoqueu a sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem do rei era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento doutra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo.
Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que o nosso socorro vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos. O Salmo 121, versículo 1 e 2 nos diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus abomina todo tipo de idolatria. E aqui é citado o texto que está em Jeremias, no capítulo 17. Eu acrescento, meus amados irmãos, mais alguns versículos. Jeremias 17, versículo 5 ao versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 17, 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará, habitará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora o versículo 7 e 8 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Portanto, confiamos, pois, em nosso Deus. Vamos ao segundo item do segundo tópico. Primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuassem por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio. Veja que interessante, irmãos. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica dos nossos dias são o secularismo e o materialismo. Essa atitude de Esther é um ensinamento maravilhoso, porque ela iria se dirigir ao rei, mas antes disso, ela conclama os judeus de Suzã e suas moças, as moças que lhe assistiam, para durante 3 dias jejuarem, uma preparação espiritual. É dizer, primeiro vou me dirigir a Deus e depois me dirigir ao homem, porque indo a Deus, ele pode abrir portas, indo a Deus, ele pode ir na nossa frente e fazer com que nossos inimigos sejam destruídos. Portanto, é preciso, primeiro, buscar ao Senhor e depois, então, ir com autoridade, com ousadia, ao encontro daqueles que precisam nos dar uma resposta e uma solução para algum problema e para alguma questão que nós estamos buscando resposta. Hoje em dia, irmãos, nós temos muito secularismo e materialismo, mas nós precisamos confiar no Deus que tudo pode, no Deus que age, no Deus que intervém, no Deus que fala, no Deus que faz acontecer e muda as circunstâncias. Continuando, inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. É isso que o diabo quer, que você se sinta o tal. Isso ele fez desde o Éden, quando ele disse, olha, certamente não morrereis. O que Deus está falando para vocês não é verdade. Vocês podem sim participar desse fruto. Aliás, vocês serão como Deus. E você sabe quais foram os resultados. Portanto, Satanás sempre induz o homem à autoconfiança, à soberba. Aliás, a soberba vem dele, porque ele se ensoberbeceu nos céus. E todo homem que vive no pecado vive na soberba. Deus tenha misericórdia de nós, que possamos fazer como Esther. Se dirigir primeiro a Deus, pedindo-lhe direção, graça, para que ele possa agir em nosso favor. Terceiro item do segundo tópico, confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo.
Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Ester e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Ester estava disposta a morrer. Olha o que diz o texto em Ester capítulo 4, versículo 16. Perecendo, pereço. Ora, eu sei que corro o risco de ser morta por me apresentar ao rei sem ser chamada, mas, de qualquer forma, ela já estava condenada à morte, porque todos os judeus, incluindo Ester, iriam morrer por causa daquela carta que procedeu de Amã por causa do seu ódio contra Mardoqueu e contra os judeus. Então, se ela estava já condenada à morte por causa daquela ordem, então agora ela ia se apresentar ao rei Assuero e poderia também perecer, mas pereceria por uma causa, pereceria em defesa do seu povo e não na covardia, na omissão, diante da situação tão difícil que o povo se encontrava naquele momento. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Sadraque, Mesaque e Abednego são os judeus que não se prostraram diante da imagem que o rei levantou lá no campo de Dura. E por causa disso foram eles lançados no forno de fogo ardente. Mas Deus os livrou de forma sobrenatural. Mas eles foram muito claros ao afirmar para o rei o seguinte, está em Daniel no capítulo 3, no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O versículo de número 18. E se não, e se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que estes jovens disseram, nós não nos curvaremos diante desta estátua, ainda que sejamos mortos, não nos curvaremos. Que nós tenhamos a mesma postura em nossos dias. Olha o que diz a nossa revista. Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Ele é soberano. Não vá por esse pensamento, meu irmão. Deus sabe o que nós precisamos. Deus conhece os nossos pedidos antes mesmo de fazermos alguma oração a Ele. Sinopse da segunda parte da lição. Antes de se dirigir ao rei, Ester conclamou um jejum pela causa. Repetindo, antes de se dirigir ao rei, Ester conclamou um jejum pela causa. Vamos, portanto, ao terceiro e último tópico da lição. O plano. Ester entra à presença do rei e propõe um banquete. Vamos então ao primeiro item do terceiro tópico. Prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Ester estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse, vida ou morte. Era um grande desafio. Por isso, Ester se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao palácio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Esse texto de Provérbios capítulo 19, versículo 2, também me chamou a atenção, principalmente a segunda parte desse versículo. Eu vou ler para você. Provérbios no capítulo 19, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Repetindo, assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Provérbios 19, versículo 2. Mulheres sábias como Ester e Abigail
conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Você deve conhecer a história de Abigail. Se não conhece, leia 1 Samuel capítulo 25. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Você deve conhecer Provérbios capítulo 14, versículo 1, mas eu vou desfolhar a Bíblia, porque é sempre bom desfolhar a palavra de Deus, e ler para você esse texto bem conhecido, que diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Repetindo, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Vamos então ao segundo item do terceiro tópico. Estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu Ester e estendeu para ela seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Ou seja, essa expressão, até metade do reino se te dará, era uma expressão de alguém que desejava atender a um pedido, ainda que representasse grande custo. Continuando, a nossa revista complementa dizendo que Herodes usou essa mesma expressão, ou seja, até metade do reino se te dará, é dizer que estou disposto a atender o seu pedido, custe o que custar. Terceiro e último item do terceiro e último tópico, em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Ester nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Ester agiu com cautela. Isso é importante, irmãos, porque Ester foi pouco a pouco conquistando o coração de Assuero, e ela fez isso de forma gradual, criando uma atmosfera de expectativa quanto ao seu pedido, quanto ao seu requerimento. Apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Ester. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Ester convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. É a hora que Deus vai incomodar o rei Assuero e vai fazê-lo ver nos registros, nas crônicas, o ato de Mardoqueu, e isso nós veremos na lição seguinte. O agir de Deus vai mudar completamente o curso da história, e isso nós veremos na próxima lição. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Ester em todos os detalhes. Às vezes, irmãos, somos precipitados, queremos logo pedir, queremos logo clamar, queremos logo apresentar nossos pedidos, nossas queixas. Precisamos aprender com Ester a preparar o coração das pessoas para receber notícias e também preparar o coração das pessoas para tomar decisão. Assuero estava sendo trabalhado por sua esposa, pela rainha Ester, para que ela pudesse expressar realmente qual era o seu pedido e qual era o seu requerimento no tempo certo. Vamos então à sinopse da última parte. Ester teve prudência, preparou-se e agiu para se dirigir ao rei. Repetindo, Ester teve prudência, preparou-se e agiu para se dirigir ao rei. Vamos então à nossa conclusão. Diz assim a nossa conclusão: confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas da nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele glória. Amém.
eu termino esta lição convidando você para a 11ª lição do terceiro trimestre de 2024, quando estudaremos a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu é o que estudaremos na semana que vem, e eu conto com a sua presença aqui conosco, meu amado irmão, irmã, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, pastor, amigo que sempre nos acompanha. Esteja conosco aqui na próxima semana, na 11ª lição do terceiro trimestre de 2024. Deus te abençoe e continue orando por nós, para que Deus possa nos dar da sua graça e assim continuemos a realizar esse trabalho que tem ajudado muitos professores na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra, e até a semana que vem, em nome de Jesus. Amém e amém.